Tudo começou quando eu ganhei um Kindle. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Viganon, esse é o Diário de Anarres. E como é que vocês têm passado a quarentena? Pessoal, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é um pouco diferente. É um vídeo para falar sobre um desafio que eu quero propor para vocês. Um desafio para quem está passando por essa quarentena, um desafio para quem ainda também está pensando em adquirir um Kindle, ou para quem já tem também, poder aproveitar o Kindle com uma dica muito muquirana que eu tenho. É um desafio para quem não está afim de gastar, porque essa época de quarentena não é só uma época de isolamento social também, de medo também, é também uma época de pouca grana, né? E uma das melhores maneiras de passar o tempo para quem está isolado, né, é lendo, né? Mas também não tá fácil para todo mundo gastar, né? Ainda assim, eu ganhei esse Kindle de aniversário, aniversário / Dia dos Namorados / aniversário do ano que vem, eu acho. Bem, esse presente aí vai valer por um bom tempo. A ideia desse desafio literário surgiu quando eu ganhei esse Kindle e começando a colocar os livros nele. Eu coloquei alguns livros que eu já tinha baixado, livros que eu já tinha de outros meios, livros em PDF, arquivos, tudo que eu guardei para ler num e-book, em formato de e-book, em formato que pudesse ser lido nesse aparelho, eu coloquei aqui dentro. Porque eu não estava com ideia de gastar dinheiro em comprar um e-book na plataforma tão cedo. Então, antes de pensar em comprar algum e-book, eu coloquei esses livros que eu já tinha e também comecei a procurar na plataforma livros de graça. Também tem bastante livros de graça. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre os livros bacanas que tem de graça. Mas por hora antes de mergulhar nessas obras que eu consegui até então sem pagar nada, fazer um desafio com uma outra plataforma que, se não fizer você gastar muito pouco, você talvez não gaste nada. A Kindle tem uma plataforma dentro dela, um serviço que se chama Kindle Unlimited. Nessa plataforma, se você pagar uma mensalidade, você tem direito, que custa R$19,90, se eu não me engano, você tem direito a ler qualquer livro que está incluso nessa plataforma, livros digitais, né? Durante 30 dias. E quando você compra um aparelho novo, ou quando você compra pela primeira vez, você recebe 30 dias grátis desse plano, que aí você vai poder ler de graça por um tempo. Você vai poder aproveitar o plano. É como se fosse para experimentar mesmo. Como tem muito em plataformas de streaming, os 30 dias grátis, a semana grátis. E a ideia aqui é fazer um desafio que ajude a aproveitar melhor possível dessa plataforma. Então eu declaro aberto o Bem, e o desafio vai funcionar da seguinte forma. Quem tem o aplicativo, quem tem o Kindle, se tem um novo, vai acionar a plataforma e vai usar os 30 dias grátis. Ou, para quem já tem o Kindle e já chegou a utilizar esse tempo grátis, vai pagar uma mensalidade que é R$19,90, e a ideia da brincadeira é ler o máximo possível passando desses R$19,90, né? Que, em livros equivalentes para poder economizar, né? Porque a graça toda é essa não só adquirir cultura lendo os livros, mas também economizando uma graninha. Então, funciona assim. E como é um desafio, não vai ser qualquer livro, né?
A gente está no canal de ficção científica e fantasia também. Então, a ideia é que sejam livros apenas de ficção científica e de fantasia que a gente vai ler. É a primeira regra. Apenas livros de ficção científica e fantasia. A segunda regra é que tem que ser literatura nacional, porque a ideia do desafio é que a ideia do desafio, assim como é a do canal, é apoiar a literatura de ficção científica e fantasia do Brasil, feita aqui no Brasil. Vai ter um limite mínimo de publicações para a gente ler. Vão ser 10 publicações. Outra regra do desafio também. A gente quer pelo menos um livro de uma autora. Um livro escrito por uma mulher. Não adianta ficar colocando hashtag Leia Mulheres e não falar sobre elas, né? Não lê-las. A quarta regra, pelo menos um livro de um autor negro. Um autor ou uma autora negra. Porque também não adianta que parte da ideia é também buscar obras para buscar novas visões de mundo, então um autor negro ou uma autora negra. Não adianta escolher um livro para encaixar em todas as categorias. É pelo menos um. Depois você escolhe um outro diferente para preencher na outra categoria, tá bom? Pelo menos um conto. O sexto item é que dessas publicações, pelo menos uma seja uma novela, que é o tamanho de publicação que seja maior que um conto e menor que um romance. Né? A próxima é que pelo menos um tenha a classificação de romance, seja uma leitura de maior fôlego, não precisa ser tão grande, mas pelo menos um precisa ser um romance. Que pelo menos um livro seja de não ficção, para a gente não ficar tão... para a gente poder sair um pouco da literatura e expandir os horizontes com alguma leitura mais especializada. Também vai ter o livro obrigatório do desafio, Fábulas do Tempo e da Eternidade, da Christina Lassates. Esse é um dos livros que estão disponíveis na plataforma Kindle Unlimited. Então, você pode comprar o livro depois, mas para considerar o desafio feito, tem que ler esse livro. Tá? Mas eu já li esse livro da Christina Lassates, ele é de 2008, então já tem um tempo aí, muita gente já leu, beleza. Então vocês podem ler o Feiticeiro de Aluguel do Jean Gabriel Allan. Mas qual deles? Tem dois contos curtos e um romance curto ou uma novela que tem mais ou menos 121 páginas. As 3 publicações do Feiticeiro de Aluguel que estão lá no Kindle Unlimited também. Tá? Mas eu já li todos esses. Então, deixa aqui no comentário que eu indico uma outra obra, uma terceira obra. Tá bom? E também vou dar mais umas dicas antes de começar o desafio. Eu recomendo fortemente, se você decidir fazer o desafio, fazer uma lista antes, dar uma procurada no site para escolher os livros antes de começar a ler. Inclusive, faça uma lista bem otimista. Além dos livros do desafio, se você conseguir terminar, né, porque tempo não vai faltar. Eu fiz esse desafio já e consegui concluir, consegui ler bem mais do que os livros pré-requisitos. Então fica por vocês continuar a leitura ou pegar outras. Então façam uma lista prévia, se vocês vão realmente aproveitar. Já tem um Kindle, vou pagar os R$19, então faz uma listinha, aí depois abre o tempo, contrata o serviço e para você poder ficar com o resto dos dias só para ler e não ficar procurando obras, né? Claro que nada impede também de depois você continuar, você trocar as obras, não vai ficar tão preso assim. A importante, a graça é aproveitar, ler coisas que você não leria, porque ou são muito difíceis de achar no papel, frete caro e todos esses problemas,
ou então porque alguma obra dessas que você queria ler não tem disponível em papel. Um exemplo, é muito difícil conseguir no formato impresso. O Feiticeiro de Aluguel, que é uma das leituras obrigatórias, que é a segunda opção de leitura obrigatória, eu só consegui encontrar em e-book. Então é uma oportunidade já para você ler um autor novo. Ou o próprio Fábulas do Tempo e da Eternidade, da Christine Lassates, é uma obra que é muito difícil encontrar impressa, porque ela saiu primeiro pela Tarja Editorial e a Tarja Editorial faliu. Então, se você encontrar, vai ser em algum sebo. E depois do segundo relançamento, eu não sei se teve. Ela chegou a fazer um relançamento por uma outra editora. E não sei se essa editora. Não sei como é que é para encontrar. Aqui, por exemplo, nos sebos eu nunca encontrei. Talvez você encontre algum sebo, mas ele é bem mais difícil de achar. Ele não é tão comum em achar. Mas aqui em e-book, na plataforma, é bem facinho. Então é isso, né, pessoal? Vamos fazer esse desafio então. Fale o que vocês acharam. Escrevam também aí embaixo qual lista vocês montariam se fossem fazer o desafio, mesmo que você não, de repente não vá fazer o desafio. Coloca aí como seria a lista de vocês. Livros que vocês já leram. Algum desses eu já li. O que vocês acharam desses livros? Que no próximo vídeo eu vou falar de todos os livros que eu li nesse mês grátis que eu tirei do Kindle Unlimited. Foi bastante coisa, tanto é que eu vou fazer um vídeo separado para isso não ficar longo demais. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas obras que eu li. Todas essas obras que eu indiquei estão nessa lista e tem mais coisa também, porque depois que eu terminei essa lista, eu ainda li mais ou menos uma outra metade. Essas indicações são basicamente metade do que eu consegui ler bem mais. Facilidade para quem já está isolado, né? Talvez não seja tão fácil para quem não está submetido ao isolamento. Então é isso aí, pessoal. Bom desafio para vocês, boas leituras e tchau!